Sabe que tem uma voz que ela é interna e que às vezes a gente não precisa buscar fora, ouvir de fora. Existe uma voz que ela é interna e você pode acessar essa voz dessa maneira. Você pode acessar as profundezas de Deus dessa maneira. Você pode acessar aquilo tudo que a gente falou na sessão 1 dessa maneira, sabe? Você tem alguém dentro de você que mora em você e você tem esse acesso direto. Amém? Existe uma voz interna e essa voz ela pode te ensinar todas as coisas. Amém? Sabe que o Espírito Santo ele tem me ensinado muito sobre isso e é uma coisa que ele sempre falou comigo. Durante todo o meu processo de desenvolvimento, de autoconfiança, de segurança, eu era uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, já tinha vivido muitas experiências na minha infância e adolescência, de maneira espiritual. Eu sempre fui uma criança muito sensível, até pelo contexto da minha casa. Meu pai era alcoólatra, então eu tinha aquela sensibilidade do ambiente espiritual, discernimento espiritual. Hoje eu entendo que é algo que acompanha o meu chamado, mas naquela época eu não entendia. Até encontrar Jesus eu não entendia, né? Mas assim que eu aceitei Jesus e eu encontrei essa conexão com Ele, eu fui batizada, né? Em outras línguas. Eu acessei esse lugar de uma maneira muito intensa e muito profunda. E o Espírito Santo falou assim para mim: eu posso ensinar a você todas as coisas que você precisa saber. Porque eu tinha um julgamento sobre mim mesma, não sei onde é que a gente vai parar. Eu tinha um julgamento sobre mim mesma de que eu não sabia o suficiente, eu não conhecia o suficiente da palavra, eu não me achava capaz de ministrar a palavra porque eu entendia que eu ainda não era capaz de fazer aquilo. E aí ele falou para mim que ele é a palavra e o Espírito Santo ele só fala a respeito da palavra. Então, ainda que eu não tivesse acessado todo o conhecimento que eu achava que eu deveria ter, eu já tinha acessado todo o saber. Amém? Então, você tem acesso a todo o saber que está dentro de você. O Espírito Santo, ele não comunica nada que não seja a palavra. Então, o Espírito Santo, se tem morada dentro de você, se ele habita dentro de você, ele pode te falar coisas e ele pode te ensinar coisas. A palavra diz que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. E isso foi libertador para mim. Porque se ele podia me falar a respeito das coisas que estavam aqui na palavra, eu entendi que eu precisava acessar o Espírito Santo. E o Espírito Santo se tornou a pessoa mais real da minha vida. E ele tem que se tornar a pessoa mais real da sua vida. Ele passou a ser, para mim, mais real que os meus pais, mais real que os meus irmãos, mais real que o meu esposo. E foi assim que Deus construiu dentro de mim tudo o que eu precisava para estar aqui hoje. A primeira vez que eu ministrei na igreja de Alphaville, quando eu ministrei e aquilo tudo finalizou, eu não entendi como é que eu fiz todas aquelas coisas. E durante a oração ele falou para mim: eu construí tudo isso dentro de você através da oração em línguas. Então, as habilidades que você precisa desenvolver, as ferramentas que você precisa desenvolver, você desenvolve junto com o seu parceiro de ministério. Você sabia que você tem um parceiro de ministério? Amém? O Espírito Santo é o seu parceiro de ministério. Sem ele, você não pode fazer absolutamente nada. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse que ele iria, mas que ele deixaria um outro consolador, que seria igual a ele. E eu gosto de pensar no Espírito Santo como o executor. E eu chamo ele assim. Às vezes as pessoas não entendem, né? E eu estou lá, o executor da minha vida. Porque eu só consigo executar, de fato, todas as coisas que eu preciso através dele. Sem ele, eu sei que não consigo fazer. Porque ele desenvolve em mim, em você, as habilidades que você precisa, as ferramentas que você precisa. Então, às vezes, você está buscando fora o conhecimento que você já tem dentro.
Você só não está acessando. Enquanto eu estava orando aqui, o Espírito Santo estava falando sobre isso. A voz interna. Vocês precisam acessar a voz interna. E eu sei que às vezes é difícil, porque a nossa cabeça, ela é uma multidão de pensamentos. Sim. Ela é uma multidão de pensamentos, não é? A gente pensa em 1000 coisas o tempo todo. O nosso coração, ele sente 1000 coisas ao mesmo tempo. E às vezes é difícil da gente acessar essa voz. Por quê? Precisa de aquietação. E às vezes a gente não quer fazer isso, né? Às vezes a gente não quer se aquietar para ouvir a voz que já está lá dentro. Mas você pode acessar esse rio, você pode acessar esse lugar de intimidade com o Espírito Santo para receber dele aquilo que você precisa. Amém? Amém. E a gente vai falar um pouquinho agora, nesse segundo templo. Eu fiquei um pouco chateada com Deus. Porque eu queria continuar essa sessão falando de, não sei, trazendo uma palavra um pouco mais para o nosso contexto feminino, né? Continuar aquilo que a gente falou sobre a mulher virtuosa, te encorajar a ser essa mulher. E, de fato, a palavra sempre nos encoraja. Mas tem uma palavra que está no meu coração já tem algumas semanas. E ela é para mim, mas eu acredito que ela também seja para o corpo de Cristo. E eu não consigo sair dela. E enquanto eu estava pensando no que eu iria trazer, eu tentei ainda fazer outras coisas, mas não deu certo. E a gente vai ter uma palavra de exortação hoje, de correção para as nossas vidas, mas que dentro desse contexto eu acredito que seja muito necessário. Porque eu entendo que vocês vieram para esse evento hoje também, né, com essa vertente, né, empresarial, do empreendedorismo. Tem muitas mulheres aqui que são empreendedoras, outras que querem empreender. E essa palavra ela vai trazer alinhamento para aquilo que a gente precisa fazer a partir daqui. Talvez a sua ideia de propósito, e é sobre isso que eu vou falar, esteja um pouco equivocada. E é sobre isso que Deus tem compartilhado comigo nesses últimos tempos. E a gente vai falar sobre propósito. Olha que interessante, todo mundo gosta de falar sobre propósito, né? Até agora. Eu sou fofinha com vocês, né? Eu sei. E aí eu falei assim, que título que eu vou dar para essa mensagem? Eu coloquei aqui para o nosso contexto, né? Vestir-se de propósito. Vista de propósito. E aí tem um trocadilho, né? Vestir com intenção e se vestir, se apropriar, tomar posse do seu propósito. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada do que isso seja, ou a gente está seguindo por um caminho que não é exatamente o caminho que Deus quer que a gente siga. Mas a gente encontrou aquele propósito, a gente aceitou ele para a gente tem caminhado nele. Mas quando a gente está com uma ideia errada do que é esse propósito, a gente está caminhando para cada vez mais longe do que é o plano original. Você sabia disso? Que você pode estar achando que você tem um propósito, você pode estar caminhando em direção a esse propósito que você acha, mas você está se distanciando do plano original de Deus para a sua vida. E às vezes você não colhe o resultado que você deseja e você acha que isso é culpa de Deus, e você acha que isso é culpa sua, e você acha que isso é culpa do sistema, e você acha que isso é culpa do mercado, mas na verdade a culpa é do propósito. Porque o propósito está errado. E se ele não está errado, a forma como você enxerga o propósito está. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Por quê? A gente tem ouvido falar muito sobre propósito. A gente tem ouvido falar muitas coisas nesse tempo. Com a evolução da internet, com a tecnologia, a gente tem acesso a muitas informações, não é verdade? E eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que a gente nunca falou tanto sobre propósito como nos últimos tempos. Todas as pessoas falam sobre propósito, todas as pessoas estão procurando pelo seu propósito, e tem muitas pessoas querendo guiar outras pessoas a encontrarem este propósito. Todo Instagram que você abre tem alguém falando sobre propósito, identidade e essência. Todo mundo fala. E todo mundo quer te guiar nessa jornada. É isso que eu acho mais incrível.
né? Eu falo, meu Deus, todo mundo é PhD em propósito, todo mundo é PhD em identidade. Que perigo! É muito perigoso. Sabe por quê? Hoje em dia, as pessoas elas têm buscado por isso porque, na verdade, é uma dor da humanidade. Todo mundo quer saber para que nasceu. Né? Todo mundo quer realizar algo que seja importante, que dê resultados, que faça diferença. Esse é o porquê das pessoas. Principalmente daquelas que não encontraram Jesus ainda. Existe um vazio dentro dela e ela precisa descobrir o que preenche esse vazio. E aí, é claro que a jornada dela vai ser em busca disso, até que ela encontre aquilo que a satisfaça, aquilo que a realize, que traga sentido e significado para a vida dela. Mas será que a gente tem se preenchido da maneira certa em relação ao nosso propósito? Porque o que a gente tem feito? A gente tem buscado o nosso propósito da maneira errada. E que maneira errada é essa? A maneira que todo mundo te guia na internet. A primeira coisa que a gente ouve quando a gente está em busca pelo nosso propósito é, não sei se vocês já ouviram assim, olhe para dentro. Eu já disse isso. Eu falo isso, mas porque eu tenho a consciência de quem mora dentro de mim. Certo? Amém? Mas tem muitas pessoas que não têm essa consciência de quem mora dentro. Que tem essa possibilidade. Acho que é porque eu estou aqui, né? Não? As pessoas nem sabem que existe essa possibilidade de que Deus habite dentro delas. Ela não tem essa revelação ainda. E aí a gente vê essa jornada sendo seguida dessa forma. Para você encontrar o seu propósito, você precisa olhar para dentro. Você precisa olhar para si mesmo. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento. De fato, a gente precisa mesmo passar por um processo de autoconhecimento. Só que a gente tem buscado o nosso propósito em nós mesmos. As pessoas têm buscado encontrar o propósito delas em si mesmas. E esse é o lugar errado para você encontrar o seu propósito. Por quê? O seu propósito, ele nem começa em você e ele nem termina em você. Quem dirá encontrar ele dentro de si mesmo? Porque, na verdade, quando você olha para a sua humanidade, não tem coisa boa nela. Sem Jesus, não. Né? A gente aprende a olhar a nossa humanidade de uma forma diferente quando a gente aceita Jesus. Mas o homem caído, se ele olhar para dentro dele mesmo, ele vai encontrar muita coisa ruim. Ele vai encontrar o pecado. Então, como é que eu busco o meu propósito olhando para mim mesmo? Que fim tem isso? Que fim tem, que fim proveitoso tem olhar para dentro de mim para encontrar o meu propósito? O fim que todo mundo quer, autorrealização. Porque agora o propósito virou isso. O propósito perdeu a essência dele, a originalidade dele. O propósito agora é para eu me sentir satisfeita. Ai, meu Deus. É para eu me sentir preenchida. É para eu me sentir realizada. É para eu colher os resultados que eu quero colher. E sabe o que tem acontecido que é pior ainda? O propósito agora é empacotado. E ele é vendido a 97, a 297, a 497 e a 597. E por aí vai. Vocês já perceberam isso? Que todo o propósito é empacotado agora, ele vem dentro de um pacote online para você comprar? Tá errado? Não na totalidade. Não tem problema que você desenvolva as pessoas, não tem problema que você apresente um curso em que elas se desenvolvam. Eu mesma tenho projetos assim. Mas a diferença está no fim proveitoso disso. Porque hoje em dia as pessoas só se sentem satisfeitas e realizadas se elas tiverem resultado com o propósito. O propósito agora ele perdeu a essência dele, perdeu a veracidade, porque agora o propósito só existe se eu ganho dinheiro com ele. Eu vou tirar o brinco. Vocês já me viram bonitinha, né? Tudo certo. Vocês têm essa impressão também ou só eu converso com o Senhor sobre essas coisas? E sabe por que eu me vi pensando sobre essas coisas? Porque eu tenho tido cada vez mais clareza do meu propósito e daquilo que eu nasci para fazer. E eu tenho muito temor em relação a isso. E eu sempre olho para o Senhor e falo, Pai, que o meu coração esteja alinhado ao propósito que você tem para mim, que você estabeleceu.
Por quê? Eu não quero, em algum dia da minha vida, ter perdido isso. E você pode perder isso. Eu não quero ter feito tantas coisas, realizado tantas coisas e ter perdido a essência do meu propósito. E não ter dado o fim proveitoso que ele tem. De ter satisfeito somente a minha alma em relação ao meu propósito. Porque parece que é isso que as pessoas querem. As pessoas querem viver de propósito. A gente não vive de propósito, não. Vou falar para você já como é que isso funciona. Porque, gente, a gente tem feito dessa maneira, a gente tem falado. Eu não sei se é assim com você, eu também falo sobre isso, mas a gente tem falado o meu propósito. A gente enche a boca para falar o meu propósito, o meu propósito. Será que é seu mesmo o propósito? Foi você que criou o propósito? Foi você que desenhou a maneira como, o modo, o tempo? E a gente tem enchido a nossa boca para falar o meu propósito. E a gente estufa o peito. E a gente quer ter o propósito mais bonito do que o outro. Porque a gente tem essa necessidade de aprovação das pessoas. A gente quer sempre realizar algo mais bonito e mais transformador do que o outro. Olha que competição engraçada. A Michela estava falando sobre competição aqui entre nós, mulheres, no início. E a gente quer competir quem é que tem o propósito mais bonito, ou quem é que realiza mais com o propósito, ou quem é que tem mais projetos relacionados ao propósito. E a gente fica nessa briga. E sabe o que acontece? Ninguém é transformado, nem você mesmo. Você está indo colocando dinheiro no bolso, porque é isso que virou, a maioria das pessoas vendem o seu propósito, e a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero falar para você que o lugar de você encontrar o seu propósito não é em você mesmo. O lugar de você encontrar o seu propósito é em Deus. É só neste lugar que você encontra o seu destino e o seu propósito. É na origem. Em você mesmo, você não vai encontrar nada. Porque você não seria capaz de pensar no propósito por si só. Tudo o que você imaginar que você pode fazer de bem não se compara ao que Deus quer fazer de bem. E a gente acha que a gente está fazendo bem. A gente acha que com as nossas obras a gente está fazendo alguma coisa. Mas não são as nossas obras. Não são nem elas que nos salvam. E aí você quer salvar o outro com a sua obra, bonitinho. Porque faz mais, porque tem um evento maior, com mais mulheres, com mais pessoas. E acha que está cumprindo o propósito com isso. Mas não é assim que funciona. A palavra diz que a gente foi escolhido e predestinado para cumprir um plano que Deus mesmo estabeleceu. Ou seja, ele já criou o plano e agora o seu papel é só cumprir. Então, eu entendo que o propósito é de Deus e a missão em cumprir o propósito é minha. Então, eu, Isa, não tenho propósito nenhum. O propósito não é meu. Ele não começa em mim, ele não termina em mim. O meu papel nisso tudo é só cumprir. Eu tenho só a missão de realizar o propósito que Deus criou. E eu sou coparticipante disso, mas eu não tenho propósito nenhum. Eu coopero para o propósito que Deus já criou. E graças a Deus que Ele contou comigo para isso. Amém? E aí em Efésios 2:10 fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, as boas obras que você faz, Ele mesmo já criou e já estabeleceu para você praticar. O mínimo que você tem que fazer é praticar. Cumprir a missão que Deus te deu. Mas o propósito, gente, é dele, não é seu. E a gente está com um propósito de estimação. Antes a gente falava outras coisas de estimação, agora todo mundo tem um propósito de estimação. Ai, porque o meu propósito. Ai, porque o meu propósito. Seu propósito, nada. A gente se infla. E eu vejo ministros do evangelho assim. E eu falo, meu Deus, eu não quero isso para mim.
A gente precisa ter temor em relação àquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cumprir. Sabe por quê? Um dia a gente vai ser requerido disso, do que Ele te deu para fazer. E aí você acha que pelo muito realizar, é que você vai ser aprovado. Aí você fica caçando projetos, propósito, e não está cumprindo nem o que Ele te mandou fazer. Porque o seu propósito tem sido maior, o seu propósito, e não o de Deus. E a gente vai ver algumas coisas relacionadas a propósito, porque eu quero trazer uma outra faceta do que significa isso. Então, o propósito é de Deus e a missão é minha. Amém? Eita, Jesus. E eu vou abrir aqui, não sei se eu vou pedir para vocês abrirem, porque eu vou ler um bocadinho de coisa aqui para a gente entender. Por que é importante da gente ter clareza do que significa o propósito? Eu trouxe algumas razões, eu trouxe 3 lições aqui que a gente precisa aprender sobre o propósito. E dentro dessas 3 lições eu ainda elenquei algumas coisas. A primeira lição sobre o propósito é que o propósito é de Deus e a missão é que é sua. Amém? E a gente vai ver na vida de algumas pessoas como é que isso se estabeleceu. E a gente vai começar vendo isso na vida de Moisés. Por que é importante? Primeira razão. Porque se o propósito é de Deus, não é sobre mim, não depende de mim, não depende das minhas habilidades, não depende das capacidades que eu mesma julgo ter, porque se o propósito é dele, a minha missão é executar e eu ainda tenho quem me ajude a executar, que é o Espírito Santo. Ou seja, qual que é a minha parte nisso tudo? Você já prestou atenção como isso também nos tira uma carga das nossas costas? Porque às vezes a gente se coloca tanta responsabilidade de que a gente tem que fazer, como fazer, e a gente se cobra isso. O meu chamado, o meu propósito, como é que eu faço, como é que eu desenvolvo. E a gente cria uma ansiedade, uma bola de neve em cumprir, em realizar, quando a gente só deveria encontrar em Deus o propósito que Ele criou para a gente e buscar nele, como eu disse mais cedo, a ferramenta para executar. Não é preciso muito, é que a gente quer se colocar à frente do propósito. E a gente não pode se colocar à frente dele. Você entende isso? Então, isso tira de você um peso, não é sobre você. É tudo por ele, para ele e por causa dele. Mas sabe o que tem acontecido? Eu amo o nosso ministério, amo a visão que a gente carrega. E eu tenho percebido que algumas outras igrejas têm se aproximado um pouco daquilo que a gente tem pregado. Eu acompanho algumas pessoas e eu tenho visto que elas têm conectado um pouco dessa visão. Só que a gente ficou tão... Como é que eu vou falar isso? A gente ficou tão cheio de sabedoria... E a gente ficou tão cheio de conhecimento e tão cheio da palavra que parece que a gente é suficiente. Meu Deus do céu, a gente não é suficiente. A gente ainda precisa dele para fazer todas as coisas. Porque sem ele, nada, gente, podeis fazer. A gente ainda precisa dele. E você vai precisar dele até o dia que você morra, ou até Jesus voltar. Não existe conhecimento suficiente da palavra. Não existe sabedoria suficiente da palavra que vá anular o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo é de execução. Ele é o seu contribuinte, o seu parceiro na realização da chamada que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E se você anula isso, você anulou o seu propósito. Porque o seu propósito não tem como ser cumprido se ele não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque em você mesmo, você não realiza. Em você mesmo, você não tem graça, você não tem unção, você não tem poder, você não tem absolutamente nada para fazer. Você vai ser só uma casca seca. Porque se você não considera o Espírito Santo, ele não contribui com você.
Se você não considera o Espírito Santo, ele não contribui com a sua chamada. Amém? Porque existe um fim proveitoso na sua chamada. E o fim proveitoso só acontece se ele estiver envolvido. Porque você não salva ninguém. Já vou te dizer logo. Não fica achando que você salva as pessoas, você não salva ninguém, não. O máximo que você faz é apresentar Jesus e a palavra. É só o... Mas quem convence mesmo é quem está aqui dentro. E aí, se você não considera quem está dentro, como é que tem a graça? Como é que tem a unção? Como é que ele faz através de você? Se você se considera suficiente. Amém? Eita. Olha que interessante. Porque isso, eu vou batendo, mas eu vou acalmando, né? Porque eu acho tão lindo como Deus chamou Moisés. Olha que interessante. Vou ler a parte Êxodo 4, você pode anotar e depois você lê. 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor. Olha o que disse o Senhor. De fato, tenho visto a opressão sobre o povo, o meu povo, no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Aí olha que interessante. Como é que Moisés responde? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Só que a gente não responde mais Deus dessa forma. Aqui, gente, era a visão que Moisés tinha dele mesmo. Não era a visão correta, ele não se achava capaz. Só que quando Deus chama para que a gente realize algo, ele não está contando com a sua capacidade mesmo. Amém? Ele está contando com o poder dele mesmo. É com o que ele vai realizar através de você. Ou você acha que Deus sabe que Moisés em si mesmo não poderia realizar isso? E o tanto de coisa que Deus teve que fazer durante todo esse processo para que Moisés tivesse a jornada dele. Mas olha como, na verdade, o que ele estava dando aqui? Desculpas, justificativa para que ele não cumprisse o propósito que era de Deus. E quando a gente entende que o propósito não é nosso, a gente entende que a capacidade também não é. Então, quem sou eu para realizar, para fazer? E olha que interessante, ele continua dando desculpas. Aí Deus afirma: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aí Moisés: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual que é o nome dele, o que eu vou dizer? Olha a insegurança de Moisés. Quando eles perguntarem quem você é, o que eu vou dizer para eles? Sabe o que Moisés está querendo dizer aqui? E se eles não acreditarem, o que vai ser de mim? Às vezes a gente faz isso com o nosso chamado, com o nosso propósito. E eu não vou, não. Eu não vou fazer desse jeito, não. Mas e se eu ficar nessa situação? Que situação que você vai ficar? O problema é que a gente quer o lado bom do propósito.
O lado que sobe no púlpito, o lado que recebe presentinho, o lado que é agradado, que recebe a comidinha do jeito que gosta. Mas o lado que você recebe represália, o lado que você não é aclamado, que você não é amado, ninguém quer mais. Ninguém quer mais viver o propósito do jeito que ele realmente é. Porque se eu me lembro bem, e eu anotei aqui, para Jesus cumprir o propósito de Deus, ele sofreu muito. Agora, a gente não quer ter os mesmos sofrimentos. Eu não estou falando que você tem que sofrer para viver o evangelho, não. Mas você também não vai ser isento de sofrimento. Você está entendendo? Porque Jesus mesmo disse que a gente teria atribulações enquanto a gente estivesse nesse mundo. E você acha que você não vai ter porque você prega o evangelho. Agora a gente só quer colher o lado bom do propósito, a gente não quer colher o lado ruim. A gente não quer colher a rebeldia do povo. Amém? Então não é sobre você. Não é sobre o que vai acontecer com você quando você cumprir o seu propósito. Porque as pessoas só querem viver o lado bom do propósito. Só quer ter a colheita boa. Mas ela não quer passar pelo processo de viver o propósito. E eu vou falar para você, o processo de viver o propósito é o mais difícil. Porque não tem propósito sem processo. Não tem propósito sem renúncia. Não tem propósito sem correção. Não tem sem ajuste. A maior parte do tempo não é assim não, gente. Porque você vai ter que deixar de viver a sua vida para viver o propósito. Agora, se você não se apega ao seu propósito e ao seu chamado com o amor devido que você tem que ter sobre ele, você não consegue. Você não avança. Amém? Então, entender que o propósito é de Deus também livra você dessas perguntas aqui que Moisés fez para ele. Livra de ficar dando justificativa. A Bíblia fala, é o povo de Deus. O povo era de Deus. Então, ainda que Moisés estivesse irritado com o povo, ele não tinha o direito de descumprir o mandamento de Deus em relação ao povo. Ainda que ele estivesse irado, cansado, exausto, fadigado daquele povo. Se Deus falou, faça exatamente como Deus falou, porque você pode perder a colheita. E Moisés perdeu. Lá em Números 20, 10 fala: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes. Olha como é que ele chamou o povo de Deus. Escutem, rebeldes. Deus nem mandou ele falar assim com o povo. Deus mandou ele falar assim com o povo nessa ocasião? Não mandou, não. Deus só queria dar água para o povo naquela ocasião. Não queria repreender ninguém. Só queria matar a sede. Mas Moisés se viu no direito de repreender o povo. De fazer do jeito que ele achava que ele tinha que cumprir o propósito dele. E aí ele fala, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Será que teremos que tirar? Como se ele tivesse que tirar a água da rocha. Será que ele não percebeu que não era ele que tirava a água da rocha? Porque é exatamente isso que a Bíblia está falando. Será que teremos, ele e o seu auxiliar fiel, que tirar a água da rocha para vocês? Ele está repreendendo o povo. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Não era para ele bater na rocha, não era para ele repreender o povo. Era só para ele falar mesmo. Mas ele se viu no direito. Porque às vezes, de tanto que a gente faz aquilo para Deus, a gente se vê no direito. A gente se vê no direito de fazer e falar algumas coisas. Mas a gente não tem direito nenhum de falar por Deus. Porque essa capacidade de julgamento não é nossa. Essa capacidade de julgamento não é sua e não é minha. É somente, tão somente de Deus. Ele vai julgar o povo dele. Ele vai julgar da maneira dele.
Ele é um justo juiz. Você não precisa falar para Deus as coisas que ele precisa fazer. Você não precisa falar para Deus a forma como ele vai salvar o mundo. A forma como ele vai salvar as pessoas. Ele já sabe como é que ele faz isso. O plano dele foi estabelecido muito antes da sua e da minha existência. Agora, você pode ser contribuinte. Palpiteiro, não. Porque é um bando de crente palpiteiro. Eu tenho um grupo de mulheres que chama Elas Empreendem. E aí, quando você chega lá, você só me vê falando sobre Deus. Outras pessoas falam sobre negócios. E aí, uma amiga minha falou assim, Isa, mas... Ó, os palpiteiros, né? Eu amo muito essa minha amiga. Ela falou assim, Isa, mas por que você não muda o nome do Elas Empreendem? Porque não faz muito sentido, né? Com toda a entrega e tal. Eu estava elogiando o meu evento. Aí eu respirei e eu falei assim, sabe por quê? Porque foi o nome que Deus me deu. E a estratégia que Deus tem de atrair mulheres para ouvir o evangelho. Agora, se eu coloco uma placa no meu evento, seja salva. Quantas vão vir, gente? Vai ser uma luta para eu conseguir atrair essas mulheres para o evangelho, para ouvir da palavra, para ouvir de conexão com Deus, para fazer o que eu preciso fazer dentro desse projeto. Então, a estratégia não é minha, não. Se eu quiser mudar o nome, eu tenho que perguntar. Você entendeu? Agora tem um bando de palpiteiro querendo dar palpite no propósito do outro. Você entende? E às vezes a gente quer fazer também porque a gente acha mais bonitinho. Não gostei desse nome, acho que esse aqui é melhor. Não gostei desse lugar, acho que esse daqui é o melhor. Você perguntou para Deus se é mesmo? Você perguntou para Deus onde é que é para você abrir a sua empresa? Ou você está só olhando o mercado e a rua mais agitada da cidade? Porque é assim que a gente faz. Porque o olho natural, ele quer o quê? Ele quer buscar o quê? Ele quer buscar conforto. Ele quer buscar o que todo mundo está vivendo. Mas se você for guiada pelo Espírito Santo, você vai ter muito mais resultado. Amém? Porque eu nem estou lá na rede social e eu trabalho. Vou na contramão do que todo mundo diz. Eu tenho que aparecer? Eu tenho, eu sei. Eu ensino isso para as minhas clientes. Mas eu não dependo daquilo para vender. Porque o que vende para mim é a minha unção. A minha unção atrai as pessoas que precisam chegar até mim e eu tenho consciência disso. Agora, você precisa ter consciência de que a unção acompanha o seu propósito. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Nem eu estou entendendo, você deve estar entendendo. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente quer fazer que não é nosso. O propósito que Deus te deu não é seu. Tenha zelo. Ore, busque, compreenda, só faça. Às vezes vai ser dolorido, às vezes você não vai entender o que Deus está pedindo para você fazer, mas faça, você vai ter uma boa colheita. Com certeza você vai ter uma boa colheita. Sabe que no último evento que passou, estava tudo certo. Eu tinha alugado o teatro do centro comercial para fazer 240 cadeiras, estava tudo certinho. Na mesma semana, na quarta-feira, o evento seria na segunda. Na quarta-feira, eles mandam uma mensagem para mim falando que houve uma ocorrência lá, um problema com água e não ia poder realizar o meu evento. O meu evento era na próxima segunda-feira. Foi pertinho de um feriado e eu tinha pouquíssimas inscritas. Mas mesmo assim eu ia fazer, eu já tinha fechado. Só que quando eu recebi a notícia, eu já não queria fazer o evento, né? Aí quando eu recebi a notícia, o que eu falei? É um sinal. Acho que não é para fazer mesmo, não. Falei desse jeito. Aí eu comecei a ficar irada igual Moisés. Eu falei, quer saber? Essa mulherada, R$50 a inscrição. Não fizeram a inscrição até agora. O tanto de... Eu falei desse jeito, gente, verbalizado, tá? E eu falei assim, o tanto de coisa que a gente entrega, um coffee maravilhoso, 5 palestrantes trazendo conteúdo, elas saem de lá transformadas, elas não têm coragem de me pagar R$50 para eu poder custear esse evento. Eu falei, quer saber, eu não vou fazer esse evento. Sabe por quê? Porque eu não vou tirar dinheiro do meu bolso que eu nem tenho para realizar esse evento. Eu falando desse jeito. O capiroto tá bravo. Deixa ele, nem esquento. Eu sou calminha, né?
Eu sou calminha assim a vida toda. E aí... gente, difícil coisa é o capiroto me tirar do sério. Ninguém me tira do sério, nem meu marido. E olha que ele tem muitas oportunidades. Eita. Mas eu falei, não vou fazer mais. E aí eu liguei para as minhas 2 sócias, mandei mensagem, falei, acho melhor a gente cancelar mesmo esse evento, o espaço já deu para trás, a gente não tem dinheiro, não tem tempo para correr atrás de outro. Eu estou trazendo a mensagem do final para o começo. E aí, o Senhor me lembrou de uma frase que Ele me falou em 2019, quando eu estava morando na casa da minha mãe, que eu tive que voltar para lá, não tinha nada, eu só tinha um chamado, que é a coisa que eu mais valorizo até hoje. E eu acreditava nas coisas que eu ia viver, porque Ele sempre me comunicou. E ainda que eu não tivesse coragem de verbalizar, porque às vezes a gente não tem, mas eu cria dentro de mim. E uma vez eu estava orando, como sempre faço, pela casa toda, gritando igual uma maluca, o louvor lá em cima, e eu sempre sugiro que você faça isso, eu abro um caderno com uma folha em branco e eu espero Deus falar comigo. E aí eu estava ali orando, e aí Deus falou assim para mim, do nada, numa voz alta, jamais venda o seu chamado. Eu anotei essa frase e eu fiquei pensativa sobre ele. Eu falei, que oportunidade que eu tenho hoje de vender o meu chamado? Gente, em 2019, eu não dava nem oi para as pessoas. Você entende isso? Olha só como é importante você acessar aquele que é o contribuinte do seu chamado e do seu ministério. Porque ele vai falar coisas para você no presente que vai testar você lá no futuro, anos depois. E ele falou, jamais venda o seu chamado. Aí eu falei, tá bom, vou anotar, mas eu não tenho nada para vender. Não tenho nada para barganhar aqui. Não tenho uma administração, ninguém me convida. Nem sabe que eu existo. Mas aquilo caiu, gente. Meu Deus, que temor eu senti naquele dia. Eu falei, meu Deus. E eu passei a orar por aquilo. E aquilo sempre me seguiu. Eu sempre oro por isso. Pai, mantenha o meu coração no lugar certo. Eu busco amar o meu chamado, ter amor por ele, porque eu sei o que Deus vai fazer através dele. Então, eu alimento o meu chamado dessa forma, tendo amor, gerando amor em mim, íntima compaixão pelo meu chamado, se é que isso existe. Mas eu tenho, porque eu sei as pessoas que Deus vai alcançar. E ele me lembrou dessa frase quando eu estava lá na minha indignação aqui, igual Moisés. Esse povo, esse bando de mulher que não tem consciência do crescimento que elas podem adquirir nesse evento. Né, Lu? A Lu não está recebendo não, porque ela sempre vai. Não... E aí eu falei, não vamos realizar. E aí eu tenho uma lá que ela é braba. Uma mentora financeira que nos ajuda, ela falou assim, desistir não é uma opção. Eu falei, mas eu quero. Ela falou, não vamos, estou buscando espaço agora. E ela bem assim, toda para frente. Aí mandou 3 espaços, vamos visitar agora. Eu falei, tá bom, estou saindo da minha casa. Fomos, achei um lugar pelo mesmo preço, muito bom, muito excelente. Realizamos o evento. Deixa eu falar para você o que aconteceu no evento. Durante a manhã, eu senti uma pressão tão grande, uma opressão, e eu não sabia identificar aquilo, mas eu sabia que tinha uma opressão naquele lugar. Eu fui orar, não senti paz. Fui no quartinho, não senti paz. Eu falei, vai ser assim mesmo, porque o capiroto quer fazer um trem e eu não vou deixar. E aí eu avisei elas de manhã. Olha só que interessante, eu falei, muitas coisas aconteceram para a gente não realizar o evento, muitas coisas dando errado agora. Então, vocês tenham paciência comigo e se vocês perceberem uma movimentação diferente aqui hoje, não se assustem, é Deus fazendo. Se vocês me verem me movimentando de uma forma que vocês nunca viram, não se assuste. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, tá tudo bem, tá tudo certo. Avisei logo cedo. E o tempo foi passando, a opressão foi se esvaindo, aquele discernimento foi passando. Só que no finalzinho do evento, a gente teve ali uma constelação. Tem uma amiga nossa que é cristã e ela faz constelação. E de uma pergunta que a Joyce fez, minha sócia, uma pergunta, ela perguntou assim, do nada. Porque eu estava tão cansada daquela opressão do dia que eu falei assim para ela, normalmente eu que faço as perguntas no talk show. Eu falei, Joyce, você vai ter que me ajudar.
Faz as perguntas, não estou conseguindo. Ela falou, tá bom, Isa, eu te ajudo. Depois que a menina terminou de falar, do nada ela falou, nem era do contexto, ela falou assim, como que faz para perdoar pai e mãe? Eu falei, não sei, escritura. Ela falou, do nada, assim. Aí a moça começou a explicar. Aí a consteladora perguntou, quem aqui precisa perdoar pai e mãe? Uma pessoa levantou na frente imediatamente. Ela veio, fez uma movimentação ali. E aí, quando ela estava terminando, que a gente ia passar para a conversa de novo, daquela movimentação da liberação do perdão, eu senti no meu espírito. Eu tive a impressão do que fazer naquela hora. E eu parei o evento com essa frase. Eu falei assim, peguei o microfone, antes delas se movimentarem de novo, e falei, eu não entendo nada de constelação, mas eu entendo de unção. E aí eu falei assim, levanta, quais são as mulheres que precisam se perdoar e liberar perdão aqui hoje? Toda a sala levantou. Pouquíssimas mulheres ficaram lá atrás. Elas vieram para frente em prantos. Tenho vídeos delas em prantos de choro. Eu fiz o que eu nunca tinha feito. Não dessa maneira mesmo. Eu orei por elas, eu orei em línguas. Eu impus as mãos sobre elas e eu fiz o que eu faço dentro da igreja. Porque foi para isso que Deus me chamou. Mesmo que eu esteja dentro de um evento de empreendedorismo. Foi o que Ele me levantou para fazer. E eu não tenho medo disso. E eu sempre falo para elas, se vocês quiserem voltar da próxima vez, vocês são bem-vindas. Mas se vocês não quiserem voltar, também não tem problema nenhum. Porque eu vou continuar falando daquilo que eu acredito. Eu vou continuar falando daquilo que eu creio, que eu pratico e que transformou a minha vida. E você não pode ter medo de viver o seu chamado e o seu propósito. Você não pode vender o seu chamado, porque era isso que eu ia fazer naquele evento. Eu ia deixar de liberar aquelas mulheres. Eu não ia ser contribuinte daquilo que o Espírito Santo queria fazer naquele dia, porque eu estava com raiva delas. Porque eu não queria usar o meu dinheiro para custear aquele evento. E aí, o Espírito Santo me lembrou, não venda o seu chamado. Você pode vender o seu chamado. Você pode vender o seu chamado quando você decide fazer do seu jeito. Você pode vender o seu chamado quando você está trocando ele por uma inscrição de R$50, que era o que eu ia fazer. Eu quase vendi o meu chamado naquele dia. Porque eu não queria realizar aquele evento, que era o evento que Deus queria fazer algo. E Ele fez. Muitas mulheres, no outro dia, mandaram mensagem falando que encontraram os seus pais. Nunca disse eu te amo para os pais. Naquele dia disseram, pediram perdão. O pai chorou, o pai pediu perdão. Você tem ideia do que é isso? E às vezes a gente está olhando só para o nosso umbigo, porque você quer aparecer bonita na frente de várias mulheres. Palestrante. Que palestrante nada, eu sou ministra do Evangelho. Aonde quer que eu esteja, eu cumpro o meu papel. Porque o propósito não é meu. E se Ele me mandar fazer onde quer que eu esteja, eu tenho que fazer. Você entende isso? Então, o propósito que você tem não é para você. E você não pode vender e barganhar e trocar o seu propósito pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelo seu dinheiro. Se eu gastei R$1 naquele evento, eu não. O propósito é dele. Eu não gastei R$1 para fazer o evento. Sobrou dinheiro na conta do evento. Porque quando Deus chama você, quando Ele te entrega uma visão, quando Ele te entrega um propósito que está dentro daquele projeto, Ele vai financiar. Até hoje eu não gastei R$1. E se eu gastei foi porque eu quis. Foi porque eu quis semear algo da minha parte para elas. Mas não porque eu precisasse. Porque Ele sempre supre. Manda pessoas, patrocinadoras. As inscrições surgem no último dia de evento, de repente. Porque o propósito é dele. Então, eu não preciso me preocupar. Amém? Aleluia. Então, jamais venda o seu chamado. Essa é a segunda lição. Falei que eu antecipei? Então, cuidado para você não perder a colheita do seu propósito. Moisés perdeu, gente. Ele não entrou na terra prometida. O homem passou a vida todinha lutando por essa terra prometida. E a gente olha, e quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, que injusto, né? Com Moisés. Que injusto. E tem coisas na nossa vida que a gente sempre vai falar, que injusto, né? Que aconteceu com a gente, que injusto.
E até parece certo falar que injusto, mas não é certo. Porque você é que descumpriu o mandamento. Ainda que não pareça justo. Você descumpriu o mandamento. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Eita Deus. A segunda lição é essa: jamais venda o seu chamado. E aqui eu coloquei o exemplo de Esther. Eu gosto muito do livro de Esther. Porque Esther, ela fez exatamente isso que eu falei. Não vendeu o chamado dela. Porque Esther, gente, ela poderia ter se omitido para garantir o reinado dela. Porque ninguém sabia a descendência dela. Ninguém sabia o DNA dela, só ela e o tio. Então, se ela tivesse pensado com o egoísmo dela, com o pensamento dela, com o coração dela somente, sabe o que ela ia fazer? Eu vou ficar com o meu reinado. Eu já fui coroada mesmo, rainha. O povo que morra. Porque você acha que a gente não faz isso às vezes? A gente faz. Com coisas simples, mas a gente faz. Então, Esther, ela não vendeu o chamado dela. Não vendeu o propósito que Deus estabeleceu para ela para aquele tempo. Ela foi chamada para aquele tempo. Para salvar o povo. E o povo era de quem? Mais uma vez. De Deus. Não é interessante? Se a gente olhar para a palavra com cuidado, a gente vai entendendo que a gente não tem nada. É tudo dele, gente. É tudo dele, é tudo para ele. E a gente contribui. E é maravilhoso ser contribuinte do Pai. É maravilhoso ser contribuinte desse reino. Mas você precisa saber qual é a sua posição. Eu gosto muito da posição em que a gente está. Da visão em que a gente está. A gente está assentado, sim, à destra do Pai, juntamente com Cristo. A gente colocou, sim, ele, né? Satanás embaixo dos nossos pés. A gente tem, sim, autoridade. A gente tem, sim, direito à prosperidade, a uma vida abundante, a uma vida confortável. Mas agora o que a gente não tem direito é de fazer essas trocas. O que a gente não tem direito é de achar que a gente só vai colher benefício do reino, sem entregar sacrifício. E o seu propósito, o seu chamado, vai exigir de você sacrifícios. Nem sempre vai ser confortável. Nem sempre você vai fazer com alegria. Agora, se você fizer com obediência, que foi a mesma forma que Jesus fez, você será recompensado. Você será recompensado, galardoado, presenteado. Porque você tem buscado por Ele, da forma dEle. Amém? Então, a gente precisa fazer a mesma coisa que Esther fez. E o que Esther fez? Além de ter cumprido o seu propósito e não ter se omitido para viver uma vida gostosa de rainha. Sabe como foi que ela ajudou Deus a salvar o povo? A partir da sua essência. A gente não estava falando de essência hoje? Ela foi capaz de salvar o povo judeu justamente porque ela era judia. Foi o DNA de Esther que salvou o povo. Então, a sua essência, ela precisa acompanhar o seu propósito. A sua essência precisa acompanhar o seu chamado. Porque é isso que vai fazer com que Deus tenha cada vez mais liberdade de fazer em você e através de você. E qual que é a nossa essência? Se não Ele. Qual que é a nossa identidade? Se não Ele. Então, precisa acompanhar. A sua essência precisa acompanhar o seu propósito. Não, você se perde no meio do caminho. Porque o propósito, gente, ele é sempre maior do que você. Amém? Aleluia. Então, e o mundo, ele pode nos oferecer muitas coroas. A gente pode ser reconhecido de muitas formas hoje. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Uma pessoa que fala um pouquinho melhor, você já acha ela extraordinária. Não é assim? Aí você já endeusa, não sei se essa palavra existe, aquela pessoa.
Não é? Ela pode se vestir um pouquinho melhor do que você fala, meu Deus, que mulher linda. Meu Deus, deve ser isso, isso e aquilo. E aí, sabe o que a gente vai recebendo? Um monte de títulos. E que é muito bom. Porque isso infla o quê? O nosso ego. A gente vai ficando cada vez mais orgulhoso daquilo que a gente é. Só que existe uma coroa que ela é invisível. E é essa coroa que você tem que buscar. Você ainda vai receber essa coroa, tá? E se você cumprir o seu propósito, você vai ter lá um monte de pedrinha. Mas o que acontece é que a gente quer trocar a coroa que é invisível. Ou vocês estão vendo coroa aqui em cima de mim? Se estiver vendo, é revelação. Mas a gente quer trocar a coroa que é invisível por coroas que são visíveis, que me apresentam. Toma cuidado, porque Esther não trocou a coroa real dela. Porque a realeza dela era outra. A sua realeza é outra. A sua coroa é outra. Não é a coroa deste mundo. A sua forma de ser coroada não é a forma como o mundo coroa. Cuidado para não trocar a sua coroa. Ninguém vê a sua coroa, Deus vê a sua coroa. Ah, Isa, mas ninguém me reconhece. Mas ninguém me vê. Mas ninguém sabe o que eu faço. Deus vê. E em algum momento, se você precisar ser exposta a isso, Deus vai fazer. Se não, você vai ter que aprender a amar o lugar do seu chamado. Porque como a Michela falou, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo vai estar em púlpito. Mas todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem um propósito para realizar. E você é feliz e bem-aventurado quando você realiza o seu chamado exatamente no lugar onde Deus te plantou. Fazendo exatamente aquilo que Deus te colocou para fazer. Então, se você nunca for reconhecido, você está sendo reconhecido para a pessoa certa, para as pessoas certas? É isso que basta. Senão, você está querendo vender o seu chamado por uma bolsinha de prata. Amém? Judas vendeu o chamado dele por uma bolsinha de prata. É triste, né? Caminhou com o próprio Jesus e vendeu Jesus por uma bolsinha de prata. E vocês sabem o fim dele, né? Então, cuidado para não vender o seu chamado. Não use a sua influência para benefício próprio. A Michela falou que a gente tem uma influência, e nós temos sim uma influência poderosa. Nós, mulheres, fomos chamadas para influenciar. Esther foi chamada para influenciar. A gente tem um poder de influência gigantesco na sociedade. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse poder de influência. Você tem influência sobre o seu marido. Você tem influência sobre os seus filhos. Você tem influência sobre as suas amigas. Dentro da sua igreja. Então, cuidado para não usar essa influência de maneira errada. Use essa influência segundo a instrução de Deus. Amém? Como é que Deus deseja que eu use a minha influência? Para salvação. Porque Esther usou a influência dela para salvar. Ela usou a posição dela de rainha para salvar o povo. Não para outra coisa. Não para benefício próprio. Não para colher para si mesma. Não para viver o reinado. Então, cuidado. Amém? Aleluia. Jesus foi é a nossa maior referência de como cumprir o chamado. Porque Jesus ele esteve na terra o tempo todo falando, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Ele não falava de outra coisa. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Ele é o nosso maior exemplo. E ele sofreu para isso. A ponto de suar sangue. E eu acho tão interessante isso porque a Bíblia fala que ele sangrou antes de ir para a cruz. Tamanho era o temor e o amor que ele tinha com o propósito e o plano de Deus sobre a vida dele.
dor, angústia, ansiedade. Jesus sentiu tudo isso antes de ir para a cruz. E aí ele fala para o Pai: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Amém? Então terão momentos em que sim, você vai ter que sofrer pelo seu chamado. Aleluia. Então cumprir o chamado não é o que eu quero, não é o que eu sonho, não é o que eu desejo, é o que o meu Pai quer. Então não é o que você sonha, não é o que você deseja, não é o que você quer ver, não é o resultado que você quer ter. A gente tem que ter muito claro a diferença entre resultado e fruto. E como eu falei no começo, todo mundo quer resultado com propósito agora. Quer encapsular, empacotar o propósito. Mas resultado é diferente de fruto. Resultado você coloca na calculadora e soma. E tem um número exato. Fruto não, gente. Fruto é para a eternidade. Fruto é o que vai te fazer chegar diante de Jesus e falar assim: aqui. Resultado? Deus não espera que você dê resultado para Ele. O mundo espera que você dê resultado para Ele. Deus espera que você dê frutos. Que frutos são esses? E o principal deles é salvação. Então, se o seu chamado, se o seu propósito não inclui salvação, tem alguma coisa errada. Amém? Gente, o tempo, né? Aleluia. Aleluia. A última lição que eu queria trazer para vocês em relação ao propósito é que é preciso que eu diminua para que ele cresça. E eu tenho meditado muito sobre o ministério de João Batista. E é lindo. Sabe por quê? Porque João Batista, ele era primo de Jesus. Da linhagem, então, né? Ali, ó, pertinho. E ele veio antes de Jesus, anunciando o evangelho, pregando arrependimento, batizando. Só que você entende que é exatamente isso que a gente precisa fazer, porque todos nós fomos chamados para reconciliação. Esse é o nosso ministério. Isa, eu não sei qual que é o meu chamado, sabe? O ministério da reconciliação é para todo crente, todo nascido de novo. É o seu chamado. Uma vez eu ministrei na minha aula, na minha ministração do Rema, que a gente tem uma provinha, e ministrando a palavra é a última matéria. E nesse dia eu ministrei sobre isso e eu falei: o seu papel, se você não sabe ainda qual que é o seu chamado, o seu propósito, o seu papel é desfazer as obras do diabo. E você não precisa se ver como pastor para isso. Você não precisa se ver como profeta. Você não precisa se ver como evangelista para isso. Porque desfazer as obras do diabo é para todo mundo. É para todo filho. É para todo aquele que nasce de novo. Reconciliação é para todo crente. E João Batista fez isso. Pregou arrependimento. Ele fez algum milagre? Ele curou alguém de maneira que todos pudessem ver os milagres, como outras pessoas fizeram? Não fez. Não tem. Mas ele era satisfeito com o chamado dele de anunciar a Cristo. João Batista era satisfeito apenas em anunciar a Cristo. O que vem depois de mim é muito melhor e muito maior do que eu. Esse era o evangelho que ele pregava. Aí você quer fazer grandes coisas e não está querendo fazer nem o básico. Você está anunciando o evangelho para a sua amiga do lado?
Está querendo um grande propósito, não está realizando o princípio do propósito, que é pregar arrependimento. Aí você quer estar em grandes plataformas, em grandes lugares, ter uma grande empresa. A sua empresa vai levar salvação? Ou você vai fazer essa diferença para a vida inteira? E João Batista, eu acho tão interessante que eu vou ler aqui para vocês. E essa, para mim, é a fala que a gente tem que ter para os próximos dias. Porque senão a gente vai ser pego na nossa vaidade o tempo todo. Essa é a resposta que a gente tem que dar para as pessoas quando elas perguntarem quem é que nós somos. Porque a gente também responde quem a gente é com ego. Com orgulho, com soberba. Querendo ser melhor que os outros. Você sabia que no reino de Deus ninguém tem papel maior e menor, né? É todo mundo filho, bonitinho. Todo mundo ganhou uma coisa para fazer. Vai ser recompensado segundo tal. E tá tudo certo. E não existem filhos prediletos. Deus ama todo mundo por igual. Agora, a intensidade em que Deus demonstra coisas para você é a intensidade que você o busca. Aí tem uma grande diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhinhos prediletos. Agora, demonstração da sua face, do seu poder, do seu ensino, da intimidade, aí depende de você. Aí você mesmo é que faz essa diferença. E aí você vê o outro colhendo de intimidade e você fala que Deus não ama você. Mas não é que Deus não te ama. É que você não busca Ele. É que você não tem intensidade com o Senhor. É que você não valoriza a conexão que você tem com Ele. É que você não ama o seu chamado. É que você não busca o suficiente para receber demonstração. Ai, Deus não fala comigo. O tempo todo Deus fala, até com quem não é crente. Imagina com você. O vento soprou, é Deus falando. A chuva caiu, é Deus falando. Você nem lê a palavra e Deus não é íntimo. Porque o chamado do outro é mais evidente, tem mais poder. O poder é a medida com que você busca. Lembra que eu falei para você? Se você não considerar o Espírito Santo não pode fazer nada. Porque você está fechado para isso. Você precisa abrir as portas para que ele entre. Amém? Eu falei que era correção. Eu avisei. Glória a Deus, porque eu sou assim, viu? Se não, se fosse a Michela... Estou expondo a irmã, né? Eu amo a Michela. Eu amo a forma como ela prega. Mas olha só que interessante. A Bíblia fala, Jesus falando sobre João. Que coisa linda é Jesus falando sobre João. Ele fala assim, ó, João 5,35. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante muito tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. O povo queria se alegrar com a luz de João Batista. Gente, o povo está querendo se alegrar com a sua luz? Ou está querendo você bem afastadinho? Você tem noção do que é isso? É Deus ensinando a gente sobre o nosso propósito. A gente não cumpre, a gente não faz a ponto das pessoas não quererem estar perto da gente. Como é que você, sendo crente, as pessoas não querem você na mesa delas? As pessoas não querem se conectar, não querem andar com você, não confiam em você, não contam os seus segredos, não contam a sua intimidade, não te chama para um aconselhamento. Você percebe que isso é conduta nossa? É conduta nossa. É porque o povo não está vendo. O povo não está vendo que a gente é íntimo de Deus. O povo não está sentindo o bom perfume de Jesus através da nossa vida. As pessoas precisam querer se alegrar com a luz que você tem. Eu vou falar isso, mas não é para mim vai descer. Quase todos os dias, ou toda semana, tem uma mulher me chamando porque quer tomar café comigo. Por que é que elas querem tomar café comigo? É porque eu estou o tempo todo falando sobre ele. Eu estou o tempo todo ministrando alguém. Eu vejo alguma coisa, eu mando uma mensagem. Eu elogio, eu falo, vai dar tudo certo, Deus está com você, Deus é assim, assim, assado. Você tem feito isso? Você tem mandado sequer uma mensagem?
para uma amiga sua? Ou para quem nem é amiga, que eu mando mensagem para quem eu não conheço também. As pessoas precisam querer estar perto de você. E sabe o que vai acontecer quando elas estiverem perto de você? Elas vão querer o mesmo caminho. Elas vão querer andar da mesma forma com que você anda. Então, as pessoas queriam se alegrar com a luz de João Batista. Ele era uma luz, gente. Meu Deus do céu. E o homem nem curou ninguém. Nem ressuscitou 22 pessoas, igual o... Você entende que é o que você carrega que tem mais valor? Não são as suas obras, não é o que você faz. Você pode curar sem impor as mãos. Eu tenho consciência, gente, de que eu já curei sem impor as mãos. Porque você pode fazer isso. Porque a unção, a virtude, lembra quando ela saiu de Jesus, quando a mulher tocou nas vestes? Ele não precisou fazer nada por ela, não. Não precisou saber quem ela era, não precisou saber de onde ela vinha, o nome. Não precisou. Ela que se aproximou e a virtude saía. De você tem que ser da mesma forma. O seu propósito se cumpre assim. Quando a virtude sai, a unção sai. Vamos terminar. E aí, olha que interessante. Cadê? Perdi. Opa. Aqui. Estava no lugar errado. Em João 1, ele fala assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. E ele confessou e não negou. Confessou e ainda não negou. Podia ter só confessado. Abertamente ele declarou: eu não sou o Cristo. Eu acho tão interessante essa resposta, porque as pessoas perguntaram quem ele era. E ele só falou: não sou o Cristo. Ele nem disse quem ele era. E você está aí o tempo todo querendo dizer quem você é. Meu Deus. Ele nem disse quem ele era, gente. Ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês precisam conhecer esse daí. Vocês precisam, não é procurar por mim, não. Vocês precisam procurar por esse homem aí, que vai salvar vocês. Então, ele apresenta a Cristo o tempo todo. Ele sai de cena o tempo todo. João Batista, ele sai de cena o tempo todo e ele está sempre exaltando o nome de Cristo. Ele não fala a respeito dele mesmo. E você não precisa estar falando de você o tempo todo. Porque Deus vai falar sobre você para as pessoas. Fica tranquila. Fica tranquila. Deus vai falar de você para os clientes. Sabia que Deus fala? Sopra. Que eu tenho clientes hoje que eu não sei nem de onde eles vieram. Acabei de fechar uma cliente que mora lá em São Paulo, no Ibirapuera. Me achou por algum lugar, fiz uma reunião com ela de 10 minutos. Ela depositou R$3.000 na minha conta. Ela nunca me viu na vida. Só online, 10 minutos. E você acha que quem trouxe essa cliente para mim? Deus supre as minhas necessidades. Então, fica tranquila, você não precisa estar dizendo o tempo todo quem você é, não, e o que você faz, não. Vai trabalhar para o Senhor, vai apresentar a Cristo, vai falar sobre Jesus, vai exalar o bom perfume de Cristo. E você vai ver como é que as coisas acompanham você. Porque a palavra diz que quando você busca o reino de Deus, as outras coisas, todas as demais coisas são acrescentadas. Então, não é falando sobre si mesma, não é falando sobre você, é falando sobre Ele. É falando sobre Jesus. Amém? E aí ele fala, e aí as pessoas perguntam, então quem é você? Eles insistem, porque o mundo quer saber quem você é. Não é assim? O povo quer saber quem você é, onde é que você mora, se no Alphaville 5 ou 4, ou 10 ou 2. Ontem eu tive uma experiência dessa. Encontrei uma pessoa no shopping e ela falou assim, eu moro aqui em Alphaville, e vocês? Eu moro em Barueri.
Mas que lugar? Barueri, ela estava esperando que eu falasse um residencial. Eu não moro em Alphaville. Eu moro em Barueri. Porque lá é assim. Eu moro no 2. Eu moro no 5. Não é assim, Gê? As pessoas querem saber quem você é, o resultado que você tem, o tamanho do bolso que você tem, o carro que você anda. É impressionante. Então, você não precisa estar falando o tempo todo de você, ainda que as pessoas queiram que você fale. Porque eles perguntam. Insistem. Então, quem é você? Você é Elias? Então, você é Elias. Se você não é o Cristo, você é Elias. Ele diz, não sou. Mas ele não fala quem ele é. Que agonia. É o profeta? Ele diz, não. Mas não diz quem ele é. Ele poderia dizer, eu sou João Batista, eu sou o primo de Jesus. Mariazinha e Isabel se encontraram lá, passaram um tempo juntas. Não é verdade? A unção se encontrou quando as barrigas se encontraram. Mas ele precisava falar isso? Não, gente, ele só precisava falar quem era Jesus. Que ele estava vindo, que eles precisavam crer nele. Que ele faria coisas muito maiores. Que o que ele fez não era nada comparado. Então, a gente tem essa necessidade de falar do nosso propósito, o meu propósito, quem eu sou, o que eu faço. Até as almas contam. Ai, gente. Vou chegar lá no céu e falar, quantas almas você ganhou? Ai, Jesus quer saber agora. Quantas almas o fulano ganhou e você não? Mas você ganhou o que você tinha que ganhar, tá bom, sendo 2 ou 5. Anunciou o evangelho? Fez a sua parte? Não precisa colocar na conta, não. Ninguém quer saber. Você tá bom de saber. Aleluia. E ele continua. E ele respondeu não. Aí, finalmente, perguntaram, quem é você? Nos dá, pelo amor de Deus, uma resposta. O povo clamando para saber quem era ele. Não era mais fácil acreditar que Jesus estava vindo? Para que a levemos aqueles que nos enviaram. Que eles queriam, eles tinham que levar uma resposta de quem era aquele homem. Aí ele fala assim, eu amo essa frase, que diz você acerca de si mesmo? Lembra que eu falei no começo? Que a gente está procurando o propósito em si mesmo? Eita! E o tempo todo João Batista não fala dele mesmo. O tempo todo João Batista fala de Jesus. E é isso o que você tem que fazer. Qual que é o seu propósito? Jesus está voltando, hein, irmã? Ai, mas qual que é o seu propósito? As pessoas falam que eu sou a pastorinha delas, né? Do rebanho. Eu falo, vocês param de me chamar de pastora. Meu ministério não reconhece isso, não. Sou ministra do evangelho. E elas querem. Qual que é o seu propósito? Eu falo, gente, vamos vivendo o propósito. Qual que é o de vocês? Vamos descobrir junto. Mas as pessoas querem saber. E João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ah, que interessante. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados o interrogaram. Então, por que você batiza se não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E é aquele que vem depois de mim. E eu mesmo não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Que interessante. Porque na última tentativa, João Batista ainda responde com a palavra. Ele responde com o que foi escrito, não é nem com o que ele quer dizer. Então, a sua resposta para o mundo tem que ser a palavra. A sua resposta para o mundo tem que ser Jesus. Esse é o seu propósito. Amém? Então, o seu propósito começa nele, passa por você, você cumpre a missão e termina nele. E todos nós, um dia, estaremos com ele. Amém? E é só isso que importa. Então, quando você não souber qual que é o seu propósito, não faça nada. A não ser pregar o evangelho, falar sobre arrependimento, amar as pessoas, e você naturalmente vai encontrar o seu propósito. Agora, não queira encontrar ele em você mesma.
Não queira encontrar o seu propósito dentro de você mesma. Encontre o seu propósito em Deus. E a resposta que você tem que ter para o mundo é a mesma de João Batista. Não fale sobre você. Fale sobre ele. Esse é o seu papel. A resposta que você tem que dar para o mundo é essa daqui. É a palavra. Independente do que você faça. Independente se você é empresária, se você é mãe, se você é esposa, se você é filha, se você é ministra do evangelho ou não, se você é profeta ou não. A única coisa que você tem que fazer é dar essa resposta. E o seu propósito vai sendo cumprido. Não tente forjar um propósito que você não tem. Não tente ser uma pessoa que você não é. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Então, que ele cresça, que eu diminua. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Eu queria que a gente orasse hoje, a gente fizesse uma oração de consagração. Que a gente possa devolver para Deus o chamado e o propósito que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Eu quero que você entregue a Ele aquilo que Ele mesmo te entregou. Amém? Devolve para Deus o seu propósito e o seu chamado. Consagre a Ele o seu propósito, o seu chamado. Porque é dele. Fala para Ele hoje o que você aprendeu. Pai, me ajuda a cumprir. Me ajuda a entender a minha missão em cumprir o seu propósito para mim. Vamos entregar isso para Ele hoje. Amém? Amém. Nós vamos orar por isso. Cadê o grupo de louvor? Vamos. Pode ser só aqui, ó. Né? O teclado. Amém? Aleluia. Sabe por que eu quis trazer também essa mensagem? Porque eu tive muita dificuldade no começo de fazer essa separação entre a minha vida profissional e a minha vida ministerial. E por muito tempo eu me calei. Por muito tempo eu deixei de falar do meu trabalho, como eu falei hoje para vocês. E isso me impediu de ter muitas colheitas, inclusive de prosperidade, de riquezas mesmo, de dinheiro entrando no meu bolso. Sabe por quê? Porque eu estava retraindo aquilo que, na verdade, Deus queria entregar através da minha vida. Então, a principal coisa que você tem não é o seu negócio, o seu serviço, o seu produto, mas é o que vai através dele. E por muito tempo, por medo do que as pessoas iriam dizer, mas você só fala de Deus. Eu não queria que as pessoas falassem isso. Então, eu não falava sobre ele. E eu não falava sobre como era a minha consultoria, ainda que eu fizesse dessa forma. E eu não me via na liberdade de fazer mais pelas minhas clientes, porque eu não me sentia no direito de fazer isso. Porque eu queria que pessoas não crentes também consumissem o meu serviço. E sabe por que eu falava isso? Porque eu falava assim, quem vai comprar? Quem vai comprar? Eu estava vendendo o meu chamado dessa forma. Porque eu queria vender o meu trabalho. Eu precisava ser suprida. Então eu falava, quem vai comprar? Se eu falar de Deus, ninguém vai querer comprar de mim. Mas é o contrário. A minha prosperidade só veio. A minha prosperidade só veio quando eu entendi que Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Então, o trabalho que você faz é um serviço prestado a Deus. E a prosperidade está no seu serviço a Deus. Minha prosperidade está no serviço que eu presto para Deus dentro das minhas consultorias. Então, que você tenha esse entendimento hoje, que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Ele poderia ter dito filho. Isso me diz alguma coisa. Eu preciso servir ao reino de alguma maneira. Com as minhas habilidades, com o meu trabalho. E a minha prosperidade vai caminhar junto. Aquilo que eu preciso vai chegar de maneira abundante, supridora. De lugares que eu nem imagino. De pessoas que eu nem imagino. Porque é assim que Ele faz comigo. É a graça pura de Deus sobre a minha vida. Para realizar o que eu realizo. É Ele soprando o meu nome nos lugares. É Ele
impactando as pessoas. Então, quando você prestar um serviço ao Senhor com aquilo que você faz, seja na vida de um... É um recado que você manda em um bolo. Será que você pode mandar um recado para a pessoa que vai receber esse pedaço de bolo? É como você olha para as pessoas, é como você acolhe as pessoas, é como você demonstra o amor de Cristo onde quer que você esteja. A sua prosperidade está aí. O crescimento do seu negócio está quando você entender que você precisa consagrar o seu negócio ao Senhor. E que você não pode ter medo de vender o seu serviço e o seu produto com propósito. Você não pode separar o seu propósito daquilo que você faz. Porque lembra do que eu disse? A sua essência e a sua identidade precisa acompanhar o seu propósito. Deus espera isso de você. Deus espera que você libere a vida que Ele colocou dentro de você. Existe um rio para fluir dentro de você e você está retendo isso porque você está com medo do que as outras pessoas vão falar. Você está com medo de anunciar aquilo que transformou a sua vida. Você está com medo de falar aquilo que você acredita e você precisa se posicionar. Porque quando você não se posiciona, você está negando a Cristo. A verdade vende. Fica com isso na sua cabeça. A verdade vende. Você vai ser suprida em tudo o que você precisa. Você precisa confiar nele. O pastor Humberto, profeta, pastor, deu aula pra gente agora no curso de oração, e ele falou uma coisa que a gente já tem revelação disso, mas às vezes a forma como é falada nos traz uma clareza e um entendimento maior. E ele estava falando sobre as maneiras como Deus tem de nos abençoar. E pode ser através de processos e pode ser através de provisão imediata, milagre. E às vezes a gente está querendo confiar só no nosso processo. No processo da nossa venda, no processo da nossa empresa. E aí ele estava falando, Jesus, ele tirou vinho das uvas, é o processo, não é? O vinho sai das uvas. Mas ele também tirou o vinho da água. Isso daqui não precisa de processo. Para Jesus transformar o vinho a partir da água, não precisa de processo. Não existe isso. Isso me diz que não precisa de mim. Não precisa de você em algumas coisas. E você precisa confiar de que Deus vai te prover dessa forma também. Você pode sim fazer a sua parte da melhor maneira que você pode. Mas essa não é a sua única fonte de renda. Essa não é a sua única fonte. Deus pode te suprir de diversas maneiras. Agora você precisa acreditar que isso é verdade para que chegue na sua vida. E às vezes um cliente que você não espera é esse supridor de Deus sem processos. Porque você não fez nada para aquele cliente chegar. Você não fez uma divulgação. Você não mandou uma amostra. Mas ele chegou. De que lugar ele chegou? Deus pode enviar essas pessoas para ser esse supridor dele sem processos. Agora, para quem eu empreendo? Para quem eu estou empreendendo? Para mim mesma? Para o meu próprio ego? Para os meus desejos? Para as minhas realizações pessoais? Ou eu posso entregar esse empreendimento nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja, da forma que Ele deseja, com investimento meu ou não. Você precisa acreditar que Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Você precisa acreditar que Deus é poderoso para te dar franquias.